Professor de português Cláudio Moreno, prazer em recebê-lo de novo aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, eu começo dizendo que esse projeto é absolutamente inócuo e absolutamente inútil. A língua portuguesa não precisa de salvaguardas, e se fosse ser salvaguardada, não seria por controle de palavras estrangeiras. As palavras estrangeiras não afetam, comparando a língua portuguesa com uma laranja, não afetam a casca da língua portuguesa. O conteúdo, o núcleo que funciona, o reator, esse é intocável. Em contato com as palavras estrangeiras, a língua sempre tem mecanismos com que ela age. Por exemplo, ela incorpora a palavra estrangeira de tal maneira que ninguém sabe que ela é estrangeira. Eu poderia colocar aqui várias palavras, desafiaria qualquer pessoa. Faça uma lista aí de algumas para atualizar o nosso telespectador. Por exemplo, se eu colocasse uma lista agora aqui para o espectador. Serragem, ferragem, bobagem, massagem, miragem... Garagem. Nem precisa botar o garagem. Ferragem, bobagem, selvagem, mensagem, miragem, massagem. No meio tem palavras estrangeiras. Sim. Só que nós não sabemos que elas são estrangeiras, porque o Brasil, que é um país extremamente generoso com o estrangeiro, ele absorve o cidadão estrangeiro. O cidadão estrangeiro tem todos os direitos aqui, menos o de concorrer à presidência, se não me engano, é o único que é vedado ao naturalizado. As palavras também. Elas entram. A nossa língua tem uma coisa que nenhuma outra língua do mundo tem, dessas ocidentais, ela filtra a ortografia estrangeira, não deixa entrar. E dá a elas uma feição que ela logo vai brincar com as outras e ninguém sabe que realmente é estrangeira. Ela não tem a marca de ser estrangeira. Então nós temos milhares de palavras assim que o deputado Carrion jamais suspeitaria que são estrangeiras. Essas já foram incorporadas. Outras estão resistindo ou aguardando uma espécie de processo de naturalização e essas nos chamam a atenção. Essas são muito visíveis. Então a gente enxerga, por exemplo, outdoor, que é escrito de maneira esquisita, com 2 Os. E enxerga zoom, que é com 2 Os. Isso a gente sabe que ela é estrangeira. Inclusive, até pela ortografia, se escreve com letra inclinada. Ora, quem nos diz quando e se essas palavras não vão ser também incorporadas como as outras foram? Porque é um processo histórico. Nós vivemos no máximo 100 anos. A língua tem uma paciência milenar. Talvez quando entrou... talvez não, eu assisti. Quando entrou, se falava futebol, o meu avô era indignado. Como futebol é futebol? Ele achava, ele não tinha seguido o processo. E até o pessoal que fundou o Grêmio dizia futebol, era o alemão. Logo a coisa foi... Então hoje não se pode apontar o dedo para a palavra estrangeira e dizer tu és estrangeira, porque amanhã ela pode ser nossa. Então isso é um equívoco o projeto, porque o projeto tenta... é uma boa intenção, não há dúvida, mas uma boa intenção que não foi baseada em pressupostos técnicos. Tenta, com a lei, salvaguardar o que é intocável, é um processo que vai seguir. Talvez daqui a alguns anos sejam outras as palavras que vão estar visíveis. O senhor tem uma lista aí de estrangeirismos? Tem uma lista de estrangeirismos. Vamos desfiar um pouco. Por exemplo, o projeto diz para traduzir o estrangeirismo. Bom, esse é outro erro do projeto. O estrangeirismo está aqui. Eu não gosto da palavra estrangeirismo, porque a palavra estrangeirismo é uma palavra policialesca, né? Mas o estrangeirismo... Mas o que usaríamos, então? Os empréstimos, alguns chamam, que eu acho estranho. Isso acho estranho, porque o empréstimo pressupõe que a gente vai devolver. Não vamos. Não. Vamos dizer as importações, eu prefiro importação. Importação. Importamos, palavras importadas, são palavras que não são nossas, não nasceram aqui, vieram de fora, são espécies importadas. Ora, o projeto preconiza que nós traduzamos essas palavras. Essas palavras estão aqui porque elas são intraduzíveis. Intraduzíveis? Se elas fossem traduzíveis, elas teriam vida, e acontece de vez em quando, por moda, por ostentação, as pessoas trazerem palavras só para aparecer, como dizia o deputado Carrion, para macaquear. Essas têm vida curtíssima, porque essas têm o equivalente em português. As que estão aqui porque nós não tínhamos uma melhor para usar. Isso todos os povos do mundo fazem. O espumante, por exemplo, demi-sec. Aí seria o espumante meio seco. Tudo bem. Agora eu quero ver, me façam os peritos, e a França fez uma experiência, porque nós vamos falar aí tudo bom, me aportuguesem, ou seja, me traduzam, não aportuguesem, crawl, aquele estilo de natação. Não tem tradução. Você nada com mão por cima e pé por baixo? Não sei. Nerd. Paparazzi. Aliás, esse projeto tem
vou usar uma palavra inglesa, mas vou dizer que seja tupi-guarani, que aí ninguém me incomoda, um bias, tem uma inclinação nitidamente anti-americana, infantil. Porque paparazzi vem do italiano, pizzaiolo. Vamos chamar o menino da pizza? Não é isso, ele é um pizzaiolo, é um perito em fazer pizza. Um fazedor de pizza. Sunday, SWAT, couvert. A entrada, não é a entrada. Num programa de rádio que eu estive debatendo com um deputado, o deputado diz assim, por que usar recall? Nós temos revisão. Eu digo, mas recall e revisão são coisas completamente diferentes. O que é recall? Recall, disse eu, é quando a própria indústria reconhece um equívoco, chamar para correção. Chama para correção. Então, em vez de, pelo projeto vai estar escrito recall, entre parênteses, chamamento para a correção gratuita de defeito de fábrica. Para começar, nós vamos derrubar muito mais árvores para fazer papel. Nós vamos escrever o triplo. Né? Me substituam chip. Não tem. Essas palavras vieram porque nós não tínhamos. E o inglês, aliás, importa de todo mundo. Até importou do português. O inglês importou do português negro, cobra, casta, tanque, marmelada. Eles usam marmelada, vocês sabem, como se fosse geleia. Então tem marmelada de laranja, eles têm, parece a música do Sítio do Pico-Pau Amarelo. Os alemães importaram muito caipirinha. Sim, assim, até a própria. Eles dizem caipirinha. Bom, eles dão o nome. Essa bolsa é uma bolsa livre. Claro que cada época tem um país que está em evidência. E isso cria um problema até de mal-estar dos outros. No século XIX era a França. A França dominava o mundo diplomático, o mundo cultural, o mundo intelectual, sempre foi. E aqui se chiava contra os galicismos. Depois, o inglês era considerado língua para fazer compra. Era de comércio. Não era uma língua que não tinha nada por trás, não tinha potência americana ainda. O italiano dominou a música e a culinária. Não se pode falar em música sem usar todo o vocabulário que veio do italiano e que nós, o francês e o inglês, importaram. Isso é um mundo livre de negociações. Então, nesse momento, o inglês, nós temos que distinguir o inglês, que é a língua dos Estados Unidos e da Inglaterra, desse inglês que nós estamos importando. Nós não estamos importando. Daqui a pouco o senhor vai continuar. Okay. Antes de ouvir o Luiz Coronel, vamos ver a colheita que fez nas ruas a colega Ivani Schitz, perguntando sobre a concordância ou não ao projeto do deputado Carrion. Não concordo. Apesar de que eu acho assim que realmente tem um excesso, né? Mas eu acho que se é democracia, né? A gente tem mais é que acabar aceitando. Acho que não combina com as nossas palavras, né? O português, acho que estrangeiro não tem nada a ver com o vocabulário com o dicionário português. Fica difícil de entender? Não necessariamente, mas não é português, né? Então, talvez, por que não abolir? Não concordo. Por quê? Contra. Porque muitas palavras assim, a gente já está acostumado a usar, entendeu? Se colocar no português mesmo, vai ficar diferente, vai ficar estranho até. Vai ficar difícil de entender. Com certeza. Não concordo, porque o brasileiro, a gente procura estudar, né, a língua estrangeira, até ultimamente a gente utiliza, né, para quem faz cursos e tudo mais, a gente utiliza bastante a língua e para quem utiliza bastante vai ficar meio difícil, né, de não aderir, né, ao que está estudando, ao que tá. Acho uma coisa meio fora do comum, assim, até para atualização da gente, né, a gente estuda e faz, a gente que é jovem, né, eu, por exemplo, quero ver se eu faço alguma coisa que puxe para o inglês, para uma língua estrangeira. Mas essa poluição de palavras em inglês por aí, pelas lojas ou em publicidade, enfim, por todo lugar que se vai, tem palavras em inglês, no comércio, em qualquer lugar. Não acha que isso é ruim para a língua portuguesa? Não, eu até, assim, ó, eu penso que é uma forma de tu até procurar saber mais sobre a língua. Tem coisas que a gente não entende, tu vai querer saber entender. Tem coisas que tu já sabe o que é, né? Acho que vai ficar meio fora do comum, assim, tu não vê a língua estrangeira. Eu concordo. Por quê? Eu concordo porque eu acho que é muito estrangeirismo no dia a dia, então, principalmente as pessoas mais jovens e que lidam bastante com informática e tal. Aí, de repente, a gente está num meio, assim, que ouve coisas que não sabe o que é. Entende? Palavras em inglês, palavras em outras línguas. Eu acho que o nosso vocabulário é tão rico, né?
É muito rico o nosso vocabulário, a gente não precisa, tá certo até certo ponto que seja necessário e tudo, mas não no exagero. Eu concordo. Por quê? Eu acho que não tem necessidade, a gente tem a nossa língua, nossas palavras e a gente tem que usar elas. Da mesma forma como eu acho que usar nome estrangeiro e tentar mudar as coisas não é legal. Bom, várias opiniões. Bom, anunciando aqui o Luiz Coronel, quero agradecer muito aqui a obra que ele está trazendo, Retratos da Terra, Os Ângulos da Diversidade, obra de Ayrton Ortiz, com texto do Luiz Coronel. Muito bonito. Muito obrigado. E o que acha do tema, senhor Luiz Coronel? Boa noite. É um tema muito resvaladio, né? Nós não vamos encontrar razões absolutas para pisar em nenhum campo. Eu procurei fazer algumas pesquisas. O Bernard Shaw dizia que quem for competente em seu idioma não precisa muito dormir com outro idioma. Essa questão uma vez entrou na Alemanha e o Goethe tem uma avaliação maravilhosa. Ele disse assim que o problema não é de um idioma resistir a outro idioma, mas saber com que sabedoria ele vai absorver este outro idioma. O que eu percebo muito é que existe a necessidade científica. Quem tem o domínio tecnológico vai trazendo uma avalanche de expressões e palavras novas sobre as quais e com as quais teremos que usar, não é? Mas me parece também existe uma questão de definição das elites, de que a palavra estrangeira lhe confere status, nível de viajado, em nível superior de informação. Então, às vezes, parece excessiva, parece uma autopedestalização, vamos chamar assim, usar expressões estrangeiras. Eu me lembro quando eu entrei na propaganda, eu vinha da magistratura, eu fiquei tonto com aquela saraivada de expressões estrangeiras que, no fundo, não dizia nada. O checklist, que checklist? Vamos fazer uma revisão disso aqui, né? Então, me parece um pouquinho que, quando for sofisticação ou autovalorização, me parece um pouco exagerado e não elogiável essa conduta. O português o Ortega Gasset dizia com muita graça que o português é o espanhol sem ossos. O português é uma língua muito delicada, muito feminina. Eu dizia isso para o professor, eu acho que ele não gostou muito ou não concordou muito comigo. Me parece que a defesa de um idioma é também a defesa de uma cultura. Porque o idioma está inserido dentro do que se chama cultura de um povo. Até que ponto essa cultura se enriquece no convívio ou até que ponto essa cultura se substitui no convívio? Esse é o grande dilema. Por exemplo, a questão legislação, ela é muito impotente. Na França, o Clemenceau ficou horrorizado com a chegada do tango. Chegou a dizer que o tango era uma dança de rostos trágicos e traseiros contentes. Por ele proibia o tango. Mas era um ritmo que entrava, somava-se a toda a cultura musical francesa. A música francesa não deixou de existir com sua canção. Então, vamos ver o que enriquece uma cultura, o que acresce o idioma e o que é besterol, o que é bobagem, o que é charme das elites. Agora, o deputado Carrion trouxe um anúncio de um jornal que trazia só nomes estrangeiros para produtos destinados para criança, produtos simples, que teriam expressões muito bem definidas em português. Então, são esses excessos que eu tenho a impressão que não serão controlados por lei, mas serão controlados por um processo cultural de defesa. Se o Brasil hoje se revela um país que quer crescer, que quer ser potência mundial, ele também terá que ter a postura de ser um exportador de expressões, um exportador de cultura, um exportador de linguagem. O que não pode ser é essa postura cativa, essa postura disponível ao entregar-se a tudo que for estrangeiro como fascinante, com uma depreciação do que é nosso, é pequeno, é frágil, é insustentável.